Vibe Mundial FM. Olá, ouvinte da Vibe Mundial, que delícia estar mais uma vez aqui com você nessa terça-feira, 16 de março, 15 horas 3 minutos 33 segundos, aqui da Avenida Paulista. O programa Encontro Astral, produzido pelo Cássio Vilela, com o apoio essencial de Dr. Jean Lorusso, a quem eu agradeço. Hoje tem que mandar um beijo pro Henrique Bonazzi e a Maria Clara Capezuto, meus dois afilhados do coração. Beijo para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, dando muita proteção e luz. Daqui a pouquinho, você já sabe, vou atender você aqui pelo telefone. Você pode fazer uma pergunta pro tarô, então a gente pode bater papo sobre espiritualidade, astrologia, não é? E oráculos. Mas antes, sempre a nossa mensagem, um pouquinho de informação sobre esse universo das energias, o universo esotérico, o universo espiritual. Todas as quintas-feiras eu tenho um programa aqui na Vibe Mundial, 95,7 FM na 600 AM, que eu falo sobre prosperidade, né? A jornada da prosperidade através do tarô. Então, cada semana, já faz 8 semanas, eu tenho trazido um arcano diferente e mostrado o que essas cartas trazem, não é, de ensinamentos e dicas para que a gente possa ser próspero. Aí, os encontros de terça-feira, eu tenho trazido assuntos diversos. Só que muita gente tem me ligado, tem mandado mensagem no meu Instagram e no portal dos espiritualistas, no site, dizendo que queria conhecer mais sobre ervas, não é? Até porque, volta e meia, eu também estou falando dos produtos das vó, não é? Que é uma linha de fitoenergéticos. E as pessoas têm uma série de dúvidas quando... eu até falei na semana passada a diferença entre os óleos essenciais e os produtos fitoenergéticos, também a diferença entre fitoterápicos, fitoenergéticos. Então, eu decidi que todas as terças-feiras eu vou falar um pouquinho sobre o universo das plantas, não é? E o processo de utilização das plantas no auxílio à cura, não é? Que é uma coisa muito antiga mesmo. E olha, mesmo com o avanço da ciência, que graças a Deus tem trazido para nós uma série de recursos, não é? Melhorando a saúde e ampliando aí o nosso tempo de vida no planeta Terra, é engraçado que ainda hoje as pessoas gostam bastante de entender e precisam das plantas, né? Gostam das plantas nos banhos, gostam dos chás. Os chás voltaram à moda, né? A pessoa estava só tomando café, e agora muita gente aderiu ao hábito dos orientais, dos asiáticos e dos ingleses na ingestão de chás, mas também na utilização também de óleos essenciais, enfim. Estou vendo aqui um monte de plantinha, o pessoal aqui no meu Instagram mandando um monte de folhinha. Então, eu começo definindo para vocês o que é fitoenergética, né? A palavra fito vem do grego antigo, né, do grego, que fala que é vegetal, planta, árvore. Então, a fitoenergética, né, é a energia das plantas. A fitoterapia é a terapia com o uso de plantas. E a utilização dos vegetais, essa utilização dos vegetais, das plantas, das flores, das sementes, das raízes, é algo presente em todas as culturas, não só na cultura indígena, né, das Américas, mas também os antigos egípcios, os gregos, os europeus, não é? Os africanos. Existe inclusive uma frase muito utilizada nas religiões de matriz africana, no candomblé, principalmente, que fala Kosi Oe Kosi Orixá, ou seja, sem folhas, sem orixá, sem folha, sem força, sem fluido vital, sem vida. Não é? Então as plantas, elas são realmente essenciais na manutenção da vida, até porque elas compõem a alimentação do ser humano e dos outros animais, dos quais o ser humano também se alimenta, né? E é engraçado que às vezes as pessoas falam assim, as plantas, os vegetais não são tão importantes assim,
e a gente vê o tamanho de um boi, né? O tamanho de um cavalo, e só comendo lá as plantas. Mas brincadeiras à parte, é importante lembrar que existem uma série de estudos que têm utilizado o potencial das plantas no auxílio, não é? As curas. E eu vou falar cada semana, trazer um pouquinho de algumas ervas que podem ser utilizadas. Eu nunca sugiro ingestão, tá? Essa é uma coisa muito clara. Eu sempre sugiro a utilização em forma de banhos, de escaldapés ou até de sprays no ambiente. E eu explico por quê. Bom, quem acompanha a rádio, a Vibe Mundial há muitos anos, sabe que a Vibe tem trazido uma série de comunicadores, uma série de estudiosos que mostram a importância da energia na nossa vida. Bom, a primeira questão que sempre, não preciso nem dizer isso, a própria ciência reconhece que tudo é energia, né? Energia em frequências diferentes, né? Você tem energia mais condensada, densa, e até aquela energia que ela não é perceptível, não é pelos 5 sentidos do homem, mas nem por isso ela deixa de existir. Um exemplo disso é as ondas de rádio que chegam, né? Enfim, o ponto mais importante é que para os espiritualistas, tudo, o nosso universo exterior, ele é gerado pela nossa energia, ele é gerado pela nossa frequência vibratória. As relações com quem que nós temos, não é? As situações que nós atraímos estão totalmente relacionadas à energia que nós emitimos. Isso explica, talvez, eu digo isso talvez para os outros, porque eu tenho absoluta certeza. Isso explica para muita gente por que as pessoas elas fazem absolutamente tudo que podem para conseguir uma situação, né? Trabalham, se esforçam, estudam, investem o tempo, investem uma série de recursos e não conseguem de repente chegar num resultado. Ou ainda porque elas vivem tendo as mesmas situações do decorrer da vida, situações inclusive desagradáveis. Volta e meia elas não sabem como, elas estão sempre numa confusão específica, ou elas sempre têm na vida delas o mesmo tipo de pessoas, né? Mulheres, por exemplo, que saem de um pai com comportamento X, casam com o marido que tem o mesmo comportamento, se separam, arrumam um outro marido com o mesmo comportamento. Mas tudo isso é explicado dentro do universo dos espiritualistas pela frequência, pela vibração que você emite. Então, para os espiritualistas também, não é que é o caso do ouvinte da Vibe Mundial, o seu caso, ouvinte, as doenças físicas também, antes de se manifestarem na matéria, não é? Causadas obviamente também por vírus, bactérias, por falta de cuidado, mas grande parte das doenças podem ter origem no seu campo energético, não é? Uma série de doenças pode existir no seu campo eletromagnético antes de se manifestar no seu corpo físico. Isso explica, inclusive, uma série de sintomas que as pessoas têm, não é? E elas vão aos médicos e os médicos não conseguem identificar exatamente o porquê daquele mal-estar. Ou às vezes que virou uma piada, que muitas vezes a gente leva uma criança no hospital e tudo que é virose, né? Ou então, porque existem doenças crônicas, que a ciência vai lá e cura, né, uma doença num determinado momento, mas passa um tempo, ela volta, e às vezes tem pessoas que ficam 40, 50, 60, 70 anos com aquela doença, e é engraçado porque elas se perguntam, nossa, por que volta e meia esse mal me acomete? Tudo isso na visão dos espiritualistas, porque além do nosso corpo físico, nós temos um corpo sutil, né, um corpo mais que não é percebido pelos 5 sentidos, e ela é uma atriz. É como se fosse um carimbo, né? Se você não mudar essa matriz, se você não mudar
esse carimbo, ele vai continuar imprimindo, né, no seu corpo físico uma série de doenças se repetindo. Então a fitoenergética, ela serve no auxílio, né, primeiro na prevenção, né, de problemas energéticos, né, que podem desencadear distúrbios emocionais, psíquicos e até físicos, na visão dos espiritualistas. Mas também no auxílio aos tratamentos que quando a coisa já chegou no corpo físico e já trouxe uma série de problemas para as pessoas. A diferença da fitoenergética para a fitoterapia é que a fitoterapia sugere a ingestão, né, de gotinhas dos princípios ativos das plantas, o uso de chás, né, até o uso culinário de determinadas ervas e plantas, a ingestão para ajudar na cura física. Na visão da fitoenergética, a cura física usa da ciência, mas você precisa, além da cura da ciência, né, dos remédios tradicionais, você precisa de uma cura energética para poder acelerar esse processo e, mais do que isso, evitar que a doença possa se repetir no futuro. Então, eles usam dos princípios energéticos das plantas. E cada planta vibra numa determinada frequência. É que nem as cores, é que nem o som, tem tudo uma frequência. Os africanos, por exemplo, eles atribuem para cada orixá, para cada força da natureza, uma determinada erva que vibra naquilo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Um orixá de fogo, né? As ervas, elas são aquelas ervas mais fortes, que geram calor, né? Aquelas ervas mais apimentadas, condimentadas. Orixás, ou forças da natureza mais frias, as ervas são mais tranquilizantes, não é? Então, por quê? Porque elas geram esse tipo de resultado no nosso corpo físico e também nas nossas vibrações. Então, uma das coisas que eu sempre sugiro é que as pessoas, antes de terem preconceito em relação ao universo de ervas, fitoenergético, fitoterápico, que elas busquem estudar. E tem muitas obras interessantes, existem uma série de professores especializados nisso. Repito, elas servem como uma prevenção e também um auxílio para resolver questões principalmente emocionais e espirituais das pessoas. E repito novamente também, na minha sugestão é sempre o uso tópico, o uso externo, nunca a ingestão. Até porque, explico com mais detalhes. Sempre que você ingere uma coisa no corpo, depois você vai ter os órgãos internos trabalhando para processar os princípios ativos, né, os elementos que você ingere. Da mesma maneira, quando cada pessoa é um universo diferente, né? Se na medicina alopática tem remédios que podem trazer contraindicações para algumas pessoas, determinadas plantas podem desencadear algum tipo de processo alérgico, algum mal-estar também nas pessoas. E quando você usa aquilo através dos banhos, através de escaldapés, através de sprays, você usa isso sem nenhum tipo de contraindicação, até porque as ervas utilizadas na fitoenergética, elas nunca são ervas que podem trazer, por exemplo, alergia para a pele, né? Sempre são todas elas são estudadas, quem faz o processo de fitoenergética, os profissionais entendem, né, das potenciais e das propriedades de cada um dos vegetais utilizados. Então, certamente, num tratamento fitoenergético, se você não tem ervas que possam ter desencadear algum tipo de problema de alergia na pele. Vibe Mundial 95,7. FM